Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o sucesso duo no calabouço Templo de Cthulhu com o meu Enotrof e minha Shellor. Os sets que eu usei estão no começo do vídeo. Quem quiser analisar com mais calma é só pausar o vídeo. Esse duo acabou sendo o meu mais fácil e também o mais rápido, para minha surpresa. Embora esse duo seja sempre interessante de jogar, ele geralmente apresenta uma dificuldade maior devido à complexidade da classe Shellor. Nesse calabouço, esse não foi o caso. No Enotrof, eu decidi ir com o set clássico de sorte e retirada de PM. Isso atrasaria os monstros de forma suficiente para que a Shellor pudesse ter mais liberdade para focar em um turno completamente ofensivo. O feitiço que retira PM sem causar danos é particularmente incrível nesse calabouço, uma vez que quando você causa danos diretos a um inimigo, você troca de lugar com a entidade mais próxima. Isso me permite desacelerar o ritmo da luta dos inimigos sem prejudicar a posição atual do campo de batalha. Outra grande vantagem do Enotrof é que ele tem inúmeras invocações. E não apenas essas invocações têm incríveis funcionalidades como curar, receber danos no seu lugar e também empurrar, mas essas invocações também podem cortar a linha de visão do Cthulhu. Essa é uma mecânica muito importante de se aprender para fazer esse calabouço com mais conforto. Mais pra frente no vídeo eu vou falar mais sobre essa mecânica. Na Shellor, eu não utilizei o set multi que eu sempre utilizo nos meus duos. Eu fui com o set de força da minha Sadida. O motivo dessa escolha foi que nesse calabouço você não quer dar muitos golpes diferentes de baixo ou médio dano. Idealmente você prefere feitiços com alto dano base para que você golpeie menos vezes no total. Quanto mais golpes você dá, mais você altera a posição no campo de batalha. E, muitas vezes, no caso de um Shellor, você vai acumular muitas cargas do estado de loucura ou então vai deixar os monstros invulneráveis. Isso porque o Shellor é um dos personagens que mais conseguem usar feitiços consecutivos em um mesmo turno, devido à mecânica de telefrag e de ganhar PA de volta. Além desses motivos, na minha opinião, o monstro mais perigoso é o Cultista. E adivinhem qual é a fraqueza dele? Exatamente, o elemento terra. Aliado a isso, o posicionamento inicial do Cultista na batalha já me permitiu fazer um primeiro turno belíssimo e muito ofensivo. Ele já perdeu quase metade da vida no primeiro turno. Então, nesse caso, um set de força me pareceu ser a melhor escolha. O plano de batalha então era esse. Enotrof infernizando a vida dos inimigos, enquanto a Shellor demolia tudo e todos. O feitiço Retorno Espontâneo sempre é útil nos duos. Porém, nesse caso, ele foi indispensável. Esse feitiço consegue praticamente anular a mecânica de movimentação forçada ao golpear os inimigos. Esse feitiço também consegue salvar os aliados que acabaram em uma posição desfavorável depois de um golpe. Se eu tivesse que escolher o feitiço mais importante e mais impactante dessa luta, com certeza teria sido o Retorno Espontâneo. Uma interação muito bacana nessa luta é que se a entidade mais próxima da Shellor for um inimigo e você utilizar um feitiço que faz com que ele retorne à posição anterior, como por exemplo os feitiços Souvenir e Enregelamento, você trocará e destrocará de lugar imediatamente com esse inimigo. De bônus, o inimigo estará no estado telefrag, esperando para tomar aquela lapada. Eu consegui utilizar isso de forma bastante ofensiva, utilizando um combo de Souvenir e Raio Obscuro, que causa imensos danos caso o alvo esteja no estado telefrag, como vocês talvez possam ter observado. Isso me permitiu tirar quase metade da vida do Cultista no primeiro turno. Outra situação fantástica que me aconteceu nessa luta foi que eu consegui isolar o Pirro muito bem. Ele só foi conseguir clonar um aliado dele no turno 8, que é um dos grandes motivos de dificuldade desse calabouço, pois você geralmente luta em 2 contra 5. E nessa altura, meu amigo, ele já estava quase virando saudade e seu clone iria junto com ele, quando ele fosse derrotado. No turno 11, só restava Cthulhu, sendo que eu tinha 40 turnos para esse duo. Nesse momento, a batalha já tinha sido vencida. O Cthulhu não consegue fazer praticamente nada sem algum aliado dele vivo. Ele precisa de outros monstros para se teletransportar e alcançar seus personagens. Tendo apenas 6 PMs, nenhum aliado vivo para trocar de lugar e ainda lutando contra um Enotrof de retirada de PM, essa luta foi torturosa para ele. Quem acabou dançando com a própria mecânica de calabouço foi ele. Em relação aos monstros, aqui vai uma breve introdução sobre eles. O Chocote é muito fácil de lidar. Ele só golpeia de perto, mas de forma bem fraquinha, e consegue colocar uma cópia sua de distância média, que faz você receber os danos que a cópia recebe. Você pode remover a cópia do jogo causando danos de empurrão na sua cópia em direção a algum monstro. O empurrão precisa ser selecionado ou ocasionado na cópia,
Não adianta empurrar um monstro em direção à cópia. O Pierrot não tem feitiços de danos, ele tem no máximo um feitiço que te bota incurável e te dá um debuff de 1000 de vitalidade por 2 turnos, mas não tem feitiço de danos. O grande problema dele é que ele consegue clonar um aliado dele e dependendo de quem ele clona, a luta pode se tornar impossível. Ele clona os aliados dele a até 3 células de distância. Portanto, isso nos leva ao principal inimigo dessa luta, o Clutista. Esse demônio aquático consegue te golpear de muito longe e ainda pode arrancar até 4 PMs seus. Ele também consegue buffar os aliados dele com 2 PMs, 25% de vitalidade e 200 de potência. É um absurdo, ele deve ser a prioridade no primeiro estágio da luta. Tente mantê-lo sempre relativamente longe do Pierrot, porque se o Pierrot conseguir clonar o Clutista, você dificilmente vai conseguir ganhar essa luta. Para quem não conhece o calabouço do Cthulhu, vou rapidamente explicar pelo menos alguns pontos. Todos os inimigos aqui conseguem colocar o estado de loucura nos jogadores. Se o estado de loucura chega em 10, o personagem é derrotado. Além disso, no início do turno do Cthulhu, ele teletransportará para o seu corpo a corpo qualquer jogador que estiver em sua linha de visão. Invocações não contam, elas não são puxadas. E, por fim, a mecânica mais complexa é que quando você causa danos diretos aos inimigos, você troca de lugar com o jogador ou o inimigo mais próximo. Se você trocar de lugar 2 vezes com o mesmo jogador, você ganha um estado de loucura. Se você trocar de lugar 2 vezes com o mesmo monstro, ele fica invulnerável por um turno. O objetivo aqui não é fazer um tutorial completo, só dar essas explicações gerais. O tutorial completo fica para um vídeo futuro focado inteiramente nisso. Vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que ajude pelo menos um de vocês. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!